Olá, meninas! Olá, meninos! Que bom receber vocês de novo para mais um Ela Talks e um Ela Talks muito especial, que hoje tem o patrocínio da Novo Nordisk e vai falar sobre obesidade. Esse tema super atual que mexe com a saúde física e mental de um quarto das brasileiras com mais de 20 anos. O nosso anfitrião, como sempre, é o presidente da Febrasgo, Dr. Aguinaldo Lopes, e é ele quem vai dizer para a gente por que o tema obesidade é assim tão importante e vai contar também quem são as convidadas que vão debater o tema conosco. Boa noite, doutor Aguinaldo. Eu já estava com saudade dos nossos encontros aqui no Ela Talks, viu? Boa noite, Adriana. Saudade de você também, de vocês, todo mundo que acompanha as lives do Ela Talks. E nos segue nas redes sociais da Febrasgo e da plataforma Ela. Esses encontros têm sido uma experiência muito gratificante, tanto pela oportunidade de compartilhar informação de qualidade sobre temas relevantes para as mulheres, quanto também pelo retorno que temos recebido de todas as partes do país. Hoje, por exemplo, vamos falar de obesidade, uma condição cada vez mais comum em todo mundo e que afeta o bem-estar e a qualidade de vida e a saúde de milhões de brasileiras e de brasileiros também. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE em 2020, 60,3% da população adulta do Brasil está acima do peso. A maior parte dos brasileiros estão acima do peso. A obesidade entre pessoas com mais de 20 anos mais que dobrou entre 2002 e 2019. E o problema não se restringe aos adultos. Uma em cada 3 crianças ou adolescentes brasileiros está acima do peso considerado ideal. E como você já disse, aqui no Brasil, uma em cada 4 mulheres com mais de 20 anos de idade está enfrentando problemas com peso. E para discutir esse tema tão relevante como vimos anteriormente, com a gente, tenho o grande prazer de dar as boas-vindas a 2 mulheres que sabem muito bem o que é obesidade e como conviver com ela. Uma como médica, a outra como paciente. A médica é a amiga, a doutora Maria Celeste Osório Wender, que é diretora de Defesa e Valorização Profissional da Febrasgo. Boa noite, Celeste. Que bom finalmente poder contar com você aqui no Ela Talks. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Adriana. Boa noite, todo mundo. Prazer muito grande de estar aqui para poder falar sobre esse tema que, como já foi colocado aí pelo Aguinaldo, é extremamente importante. Com certeza está todo mundo querendo ouvir um pouquinho, tanto da parte médica, que a gente vai abordar aqui com bastante profundidade, da questão de que questões de saúde, não é? A obesidade pode trazer para mulheres e para homens, e também ouvir um pouquinho do que a Luana vai estar nos falando sobre a vivência, né? Da paciente ou da pessoa que está com o peso acima, que também tem pontos bem interessantes que a gente vai poder discutir. Então, prazer enorme, daqui a pouquinho vamos conversar bastante sobre isso. Obrigado, Celeste. Um super prazer da gente estar junto aqui nesse Ela Talks. E a paciente é a nossa querida Luana Xavier, uma atriz, apresentadora e influenciadora, que vem conquistando cada vez mais espaço na mídia e nos nossos corações. Boa noite, Luana. Obrigado por aceitar esse nosso convite. Um super prazer da gente estar junto aqui. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Adriana. Boa noite, doutora Celeste. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E como a doutora Celeste introduziu um pouquinho ali, eu acho que o fundamental desse nosso papo é que a gente vai conseguir ter essa visão profissional, uma visão de uma médica, e esse outro lado que é o da vivência, que com certeza vai aproximar mais as pessoas ainda da importância de se debater esse assunto. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, Luana, a gente agradece. Esse outro lado é extremamente importante. Nós, médicos, temos muito que aprender com você. Então, seja muito bem-vinda. Olha só, a gente vai tentar dividir nossa conversa em blocos temáticos para ajudar na organização das ideias. Primeiro,
nós vamos falar da obesidade como doença. Então, a Celeste vai nos explicar que doença é essa que a gente chama de obesidade, de onde ela vem e quem ela pode causar, o que ela pode causar no nosso organismo. Vamos lá, então, vamos começar. O que é importante a gente chamar a atenção, e aí já foi dito que é uma doença, a obesidade, sim, ela é considerada uma doença crônica. Da mesma forma, para a gente poder entender como outras doenças crônicas, né? Como a pressão alta, o diabetes, também são outras doenças crônicas. O que isso implica? Que necessariamente quem tem esse diagnóstico deve sim receber, né, orientações e tratamentos e que, em geral, é muito provável que a gente tenha que manter esse cuidado com o paciente que tem obesidade, porque a gente já vai ver ao longo da nossa conversa que é bastante frequente, depois que o paciente trata, se a gente não mantém um cuidado estrito, ele tem uma chance muito grande de retornar à obesidade. Então, o que é a obesidade, né? A obesidade a gente conceitua para todas aquelas pessoas que têm um índice que a gente chama de índice de massa corporal acima de 30. Como que a gente chega nesse cálculo? Esse cálculo é o peso da pessoa dividido sobre a altura vezes a sua altura. Então, é o peso sobre a altura ao quadrado. E isso vai dar, então, índices, né? Normalmente, o ideal é que nós tenhamos entre 20 e 25 quilogramas por metro quadrado, que seria o IMC normal. De 25 até 30, a gente chama sobrepeso. Então, o Aguinaldo, no início, na introdução, colocou que nós temos uma população enorme, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que estão acima do peso. Então, população acima do peso, a gente chama sobrepeso e também o obeso. O obeso, então, é aquele que tem um índice de massa corporal acima de 30, como essa taxação que a gente coloca. Existe também graduações, né? Então, entre 30 e 35 é a obesidade grau 1, 35 a 40 grau 2, e acima de 40 a gente já vai chamar, então, uma obesidade grau 3, ou antigamente se chamava obesidade mórbida, né? Qual que é o grande problema, né? O problema é que esse peso aumentado está relacionado a uma série de desfechos, uma série de consequências para a saúde daquele indivíduo. E aí a gente tem algumas diferenciações, que para as mulheres tem alguns aspectos que também são bem relevantes, mas tem várias afecções que vão acometer tanto homem quanto mulher. Quando a gente pensa, por exemplo, em doença cardíaca, infarto, diabetes, a hipertensão, isso acomete tanto homem quanto mulher. Mas a gente pensando um pouquinho mais nas mulheres, propriamente dito, a gente sabe que tem algumas doenças que vão ser bastante incidentes naquelas mulheres que têm esse peso acima do ideal. A gente pode pegar desde a menina, né, quando ela entra ali após a adolescência, a gente conhece, vocês já devem ter ouvido falar, sobre a questão da síndrome dos ovários policísticos. Aquelas meninas que têm oleosidade na pele, acne, muitas vezes têm pelos aumentados em algumas regiões do corpo que não seria normal. Essas meninas normalmente têm sobrepeso, né? Em mais da metade dos casos elas têm um peso aumentado. E esse sobrepeso, essa obesidade, muitas vezes vai se juntando a essas manifestações e isso vai se seguindo ao longo da vida se não for tratado. Essa menina que também tem ovário policístico, muitas vezes ela pode também evoluir com infertilidade. Por quê? Porque nessa síndrome dos ovários policísticos, além dessa questão que eu falei da acne, oleosidade, muitas vezes essas meninas também não menstruam. E elas não menstruam regular porque elas não ovulam. E essa não ovulação vai implicar em que ela tenha uma fertilidade, uma chance dela engravidar que vai ser reduzida. Essa menina acompanhando, ela pode ser tratada, ela vai conseguir engravidar, e aí vem a situação da gestação. E as mulheres gestantes que estão acima do peso têm maiores afecções obstétricas. Por exemplo, elas têm mais chance de ter pré-eclâmpsia, que é aquela síndrome que sobe a pressão arterial, elas têm mais chance de fazer o diabetes da gestação. O nenê pode crescer demais, e esse nenê vai ter maior dificuldade para nascer. Ela tem mais chance de fazer cesariana, de ter lesões
durante o trabalho de parto. E isso, vamos acompanhando essa mulher. Ela continua e ela vai ter algumas outras particularidades na sua evolução da vida. Além das questões que a gente falou de doença cardiovascular, eu gostaria de chamar a atenção, talvez, especialmente para a mulher, a questão da incontinência urinária, tá? Que é mais comum em pacientes que têm sobrepeso, que têm obesidade, e isso é bastante frequente da gente acompanhar ao longo da vida das mulheres aí, nessa terceira faixa aí das suas vidas. E aí vem dores articulares, vem a apneia do sono, que é aquela mulher que ronca ou que tem muitas vezes despertares durante a noite, e vem alguns transtornos mentais que a gente vai poder falar um pouquinho mais adiante. Eu não quero esgotar todo o assunto aqui, senão eu não paro de falar, Aguinaldo. Notado aqui, agora sim, a gente tem bastante assunto, né? Eu quero começar dando boa noite para a doutora Maria Celeste, para a Luana, dizer que eu estou muito feliz em participar desse papo aqui com vocês. E eu tenho uma pergunta para a Luana. Luana, outro dia você, numa entrevista, disse o seguinte, abre aspas, agora eu bato na tecla de 2 movimentos, o do corpo livre e o da conscientização da obesidade como doença, fecha aspas. Quando foi que você percebeu que você tinha uma doença e não apenas aqueles quilinhos a mais, né? Você passou por algum desses problemas que a doutora Maria Celeste acabou de mencionar aqui para gente? Sinta, assim, para que as pessoas tenham mais facilidade de entender um pouquinho sobre a minha trajetória e como foi essa minha conscientização sobre a obesidade. Essa frase aí que eu disse, Adriana, eu tenho falado bastante, assim, em entrevistas, em debates, rodas de conversa, e acrescentando ainda mais uma informação que é: não podemos romantizar a obesidade e muito menos demonizar corpos gordos. E por que eu falo isso? Justamente porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente realmente tem que pensar na saúde. E a estética pode ser uma consequência disso. E tudo bem se você quiser lidar com a questão da estética. Só que realmente a prioridade tem que ser a nossa saúde. E a minha virada de chave, ela aconteceu da seguinte forma, né? Eu, sendo atriz, existe um padrão aí que colocaram, principalmente na televisão brasileira, quando as mulheres vão fazer novela, né? Que sempre tinha uma história assim, pelo menos até um tempo atrás era assim, né? Ah, eu vou fazer uma novela, vou ter que emagrecer uns 5 quilinhos, porque a televisão aumenta, né? 5 quilos. E isso acabava sendo uma pressão na cabeça de muitas mulheres, assim como era na minha. Então, primeiramente, eu pensava assim, eu preciso emagrecer porque eu quero muito entrar nesse mundo aí da televisão. Então, a minha ideia era essa. Só que foi justamente o mundo da televisão que me fez enxergar por um outro prisma. Porque eu fui convidada no passado para fazer a 5ª temporada da série Sessão de Terapia. E nessa série, a minha personagem, Giovana, ela fala justamente sobre a questão da obesidade. E qual é o caso da Giovana? Ela já fez uma cirurgia bariátrica, e aí, durante o período da pandemia, ela acabou engordando tudo de novo, e ela chega no consultório do terapeuta buscando essa autorização, né, para fazer uma 2ª bariátrica. E é ali dentro do consultório que ela vai entendendo que é muito mais do que apenas fazer a cirurgia bariátrica, como no caso dela ela já tinha feito, e tem muitos outros fatores envolvidos. E foi a Giovana que me fez entender que eu não estava conseguindo levar a questão da obesidade para dentro da minha própria terapia, pessoal. Que eu já fazia terapia, mas era aquele assunto assim que eu ia meio que adiando. Eu falava sobre 1000 coisas e não entrava nessa questão sobre obesidade. E a Giovana foi me mostrando, né, o quanto era importante a gente se amar e a gente cuidar da nossa saúde faz parte desse autoamor, né? E foi a partir daí que eu fui procurar uma endocrinologista. E a partir da endocrinologista eu fui junto nutricionista, intensifiquei esse assunto na terapia, né? Comecei a falar de fato desse assunto na terapia, personal trainer, a gente vai juntando ali uma equipe multidisciplinar para conseguir lidar de fato com a questão da obesidade. E o mais importante é a gente saber que não existe passe de mágica. E isso eu tive cada vez mais certeza e venho tendo mais ainda. E o que eu estou tentando é falar desse assunto com alguma autonomia, porque estou estudando mais sobre, inclusive, falar disso nas minhas redes sociais, já que falar sobre obesidade se tornou um tabu, né?
Porque, como a doutora Celeste falou aí, a gente lida com a questão da diabetes, a gente lida com a questão da pressão arterial, né? Então, essas são doenças que as pessoas conhecem, que as pessoas entendem que são doenças e que precisam de tratamento. Mas as pessoas não enxergam, a maioria, né? Não enxergam a obesidade como uma doença também. Então, se a gente precisa de tratamento para a questão da hipertensão, a gente também precisa de tratamento para a questão da obesidade. E isso eu estou falando agora com essa tranquilidade aqui, agora! Mas antes não era assim, não, porque eu ficava ali naquele discurso raso da questão da estética e de aceitação do corpo, né? Mas eu realmente acho que esses dois assuntos podem super caminhar de mãos dadas e eu literalmente sou a prova viva disso. Eu queria fazer um parênteses, porque você falou, né, Luana, desse mundo da TV. Eu trabalhei 20 anos em TV no jornalismo, como repórter. Então, eu sei bem o que é essa pressão estética. Graças a Deus isso mudou, mas eu peguei essa fase de você ter que se enquadrar num padrão para poder estar ali em determinado programa. Então, felizmente, a gente está caminhando, né, para uma evolução. Estamos. Eu acho que a gente está caminhando mesmo, né? Eu acho que tem algumas questões, até nessa questão de aceitação, tudo isso que a gente vive na nossa sociedade. Mas eu adorei sua frase, viu, Luana? Essa questão de não romantizar a obesidade, ao mesmo tempo não demonizar a questão do corpo, né? Da questão pessoal da pessoa, por razões óbvias, a gente tem que respeitar e aceitar tudo isso, mas ao mesmo tempo entender que a obesidade é uma doença, né? Do ponto de vista de saúde, né? Uma coisa estética, outra coisa saúde, né? Eu achei a sua colocação excepcional nesse sentido. Parabéns, tá? Eu acho que nos ajuda muito nisso. Agora, eu queria falar sobre a questão dos preconceitos que cercam o assunto. A gente viu, comentou várias questões nesse sentido. Celeste, homens e mulheres com sobrepeso, obesidade, enfrentam com muita frequência o estigma de que o seu peso corporal é consequência de uma falta de cuidado, uma falta de autodisciplina ou mesmo de responsabilidade pessoal. Em outras palavras, o paciente ou a paciente, né, seria culpado por aquela condição. Esse tipo de pensamento tem algum fundamento científico? Então, esse ponto é fundamental, né? A gente sabe, e talvez, pensando um pouquinho para trás, a gente teve uma época, né, que se falava muito, não é? Que a pessoa estava com o peso acima porque ela comia demais, ponto. A culpa era dela porque ela comia muito, acima do que ela precisava, e era esse o problema. E hoje a gente sabe, não é? Tem tantos estudos hoje que estão sendo feitos com essa situação do porquê que a pessoa ganha peso, e eu acho que é interessante a gente abordar isso, não é? Porque, na realidade, as causas para a obesidade, elas são muito maiores do que simplesmente a pessoa que come muito, não é isso. Então, a gente tem desde causas genéticas, causas que a gente chama de epigenéticas, que é aquela coisa que é transmitida ainda durante a gestação. A gente tem causas ambientais, a gente tem causas emocionais, e tem causas que são, todas elas juntas, né, levando à situação de que a pessoa acaba ingerindo um pouco além do que seria o necessário, mas não é a questão da culpa daquele indivíduo, não é? Nós sabemos que a gente acaba se alimentando, não é, por um motivo principal, que é a manutenção do nosso organismo vivo. Mas todos nós sabemos que existe aquela questão do apetite hedônico, que é aquela satisfação do comer. E isso está envolvido em uma série de mecanismos que também vão estar concorrendo aí para esse ganho de peso excessivo. Então, a gente tem questões genéticas, a gente tem questões metabólicas, a gente tem essa questão do apetite hedônico, que é por prazer, e muitas vezes isso está presente num percentual bastante elevado naquela pessoa que atinge a obesidade, e isso está muito distante do que a gente antigamente chamava, ou que se ouvia muito, né? Que aquela pessoa obesa, ela é preguiçosa e ela não quer perder peso e a culpa é dela e ponto, eu não vou me meter nisso. E tem estudos hoje bem interessantes que tentam levantar um pouco dessa questão. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos e depois replicado em outros países, que eles foram abordar pacientes com acima do peso, né, com obesidade, e profissionais de saúde que atendiam esses pacientes com obesidade. E a diferença que se viu é que era extremamente comum, era elevadíssimo percentual de pacientes com obesidade que queriam ser tratados, que queriam que o seu
médico abordasse esse tema, e, ao mesmo tempo, a gente via que nos profissionais de saúde, muitas vezes, era muito baixo esse percentual, que ele achava que o seu paciente obeso não queria tocar naquele assunto, que o seu paciente com obesidade não queria receber tratamento. Então, há um desencontro de percepções nesse sentido, que eu acho que são muito importantes da gente trazer à tona aqui, para poder levantar com importância, não é? Como é necessário a abordagem por parte do profissional de saúde que está atendendo aquele paciente com obesidade, mas também do paciente com obesidade poder demandar do seu médico, né? Doutor, eu estou querendo perder peso, vamos falar sobre isso, né? Isso tudo é muito importante, a gente poder abordar aqui, e fundamental deixar essa noção de que não há hoje, em nenhum grau na literatura, essa noção de que a pessoa que está com o peso acima é ela que é o culpado. Eu acho que isso é muito importante que a gente coloque aqui, que as causas são multifatoriais. Chama muita atenção isso que você falou, né? A gente falou a palavra preconceito, estigma, tudo isso, mas como nós, profissionais de saúde, a gente tem que mudar a nossa visão, né? Você não perguntar porque acha que isso pode levar a um certo constrangimento, e, na verdade, os pacientes, as pacientes, elas querem que você os ajude nesse sentido, né? É algo que eu acho que a gente tem um aprendizado realmente muito grande nesse sentido. Muito interessante esses dados, Celeste. Luana, você já enfrentou esse estigma alguma vez? Alguém já te acusou, né? Deu aquela indireta, dizendo que você é responsável pela sua obesidade? Você já sentiu culpa por isso? Você acha que a obesidade é uma doença ou é um comportamento? Adriana, eu vou te responder isso, mas antes eu queria acrescentar, de intrometida que eu sou, um fator no que a doutora Celeste falou. Foi muito importante ela falar sobre as várias causas, né, que podem levar à obesidade, mas aí agora a Luana, além de ser atriz e apresentadora, é assistente social também, né? É minha formação, me formei aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu acho que a gente pode acrescentar a todas essas causas sociais também. Porque se a gente for pensar, a falta de acesso à informação faz com que grande parte da população não entenda a necessidade de cuidar da questão da obesidade, de cuidar da alimentação, ou não só, às vezes não entendam, às vezes não têm acesso, né, a esse tipo de alimentação com melhor qualidade, uma alimentação mais saudável, a prática de atividade física, enfim, e até o atendimento médico, né, que a gente tem que lembrar que esse atendimento aí pela saúde pública, ele não consegue atingir o tanto de gente que precisaria dele. Mas, respondendo à pergunta em si, eu já passei muito por isso, passo, na verdade, ainda, porque eu não vou dizer para vocês que todos os dias a gente está com o nosso pensamento tranquilo e entendendo 100% que a culpa não é nossa. Porque em determinados momentos a gente ouve uma frase atravessada, alguém te diz alguma coisa, por alguns segundos, mesmo eu sendo uma pessoa que está bastante informada sobre o assunto, eu fico assim, cara, será que de repente não foi um vacilo meu, sabe? Será que realmente essa culpa não recai primeiramente sobre mim? E aí eu vou contar uma coisa para vocês que eu contei recentemente num outro bate-papo, porque eu sou uma pessoa que se expõe, tá, gente? Eu sou cara de pau mesmo, então eu falo mesmo. Que, por conta dessa questão de culpabilizar o indivíduo, eu acabei perdendo um crush, né? Quer dizer, perdendo não, eu me livrei, a verdade é essa. Porque eu tava, né, num papo com um cara e tal, não sei o quê, uma pessoa que eu já conhecia há um tempo até, não era um completo desconhecido. E aí eu falando, né, toda animada sobre esse meu momento de cuidado e falando como eu estava conseguindo melhorar, de fato, a minha alimentação e seguir bastante o meu plano alimentar da nutricionista, falando tudo sobre isso. Toda feliz, né? Você achando que está falando uma coisa que está te dando prazer, porque realmente está me dando prazer essa mudança, né? De comportamentos e tal. E aí, eu contando isso para ele, ele vira e fala assim, gente, mas eu não entendo essa dificuldade. Para que você está passando por tudo isso? Porque não é simples. Se você vê um hambúrguer, você não come. Se você vê uma pizza, você não come. É só isso. Ah, minha gente, foi subir um negócio dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu não sou a pessoa que gosta do conflito, sabe? Porque eu sou canceriana. A pessoa não quer o conflito, só que eu fiquei muito triste,
né? Também como boa canceriana, fiquei muito triste com isso, porque é uma visão tão pequena, né? Uma visão como se fosse algo simples, como se realmente fosse algo simples. É só você não comer e acabou, tá tudo certo. Resolveu a sua questão da obesidade. E depois disso, obviamente, nunca mais falei com ele. Cortamos relações para sempre, mas ficou aí para mim esse aprendizado de que realmente a gente precisa disseminar informação. Porque mesmo ele, que é um cara com estudo, sabe, não é uma pessoa que não tenha acesso à informação, mesmo ele sendo um cara com um estudo, tendo faculdade, pós-graduação, mas em outra área, completamente diferente da área da saúde, não teve entendimento suficiente sobre esse assunto, sabe? Então, realmente a gente falar sobre isso é muito importante. E isso que vocês comentaram agora de ser tão necessário também que dentro do consultório médico, que os médicos se sintam à vontade também para puxar esse assunto, né? Porque às vezes o próprio paciente não sabe que precisa do tratamento, ou às vezes não sabe como abordar o assunto, porque como esse tabu está espalhado por aí, né? Então fica com receio de abordar o assunto, e aí fica o médico não querendo falar porque não sabe se o paciente vai lidar bem, se vai constranger, e o paciente não querendo falar porque também tem vergonha de si próprio, enfim. Então a gente precisa quebrar essa barreira aí e falar literalmente sobre esse assunto, porque conscientização é realmente estar nesse lugar, né? Estar no lugar da conversa e da disseminação da informação. Olha só, agora, deixa eu complementar só o que a Luana falou, porque eu acho que é super importante, viu? Esse teu crush aí que tu dispensasse, Luana, ele não tem ideia de coisas que a gente conhece hoje, que talvez tu também esteja entrando aí, que é a questão de hormônios e de substâncias que são produzidas pelo nosso organismo e que tem um impacto enorme sobre essa questão do apetite excedônico, sobre a questão da gente querer ingerir a comida ou não querer ingerir a comida. Isso tudo é muito produzido lá no nosso hipotálamo, tem vários neurônios e substâncias que são super atuantes e que a vontade, quando olha o hambúrguer e dá vontade de comer, a gente só tem a vontade, vai lá e come ou não come, mas não é tão simples. Então, esse crush, ele estava muito simplista, né? Olha, só não comer. Não é bem assim, tem um monte de substância que é produzida e que vão nos levar para comer ou para não comer e que atuam, né? E que hoje, por sorte, aí as pesquisas avançaram muito e a gente sabe, então, que tem substâncias que são super determinantes para fazer com que a pessoa coma e outras que vão refrear que ela não vai comer. Então, os tratamentos também acabam indo muito, né, nessa linha de tentar agir justamente nessas substâncias para ver se a pessoa consegue, né, também junto com super importante atividade física, toda essa questão que você falou, né, de acompanhamento multiprofissional, mas com certeza não é tão simples assim, né? Como ele disse, é só não comer. Ele perdeu. Olha, quem perdeu eu acho, você não perdeu o crush, não foi ele. Exatamente. Tocou num ponto, né, dessa questão social, da falta de informação, muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso à informação, e aí eu queria que os doutores até falassem, muitas vezes a gente vê pessoas acima do peso, o que não significa que elas estejam bem nutridas, né, são coisas diferentes. Eu acho que esse é outro aspecto super importante, né, acima do peso significa uma boa nutrição, né, só caloria não significa valor nutricional, né, e por razões óbvias, né, a Luana comentou muito bem, não é simples, né. A gente vive a pandemia do Covid, tomara que já esteja passando, né, gente? Mas a pandemia da obesidade está aí, né? Não tem nada simples, isso envolve N fatores, né? Não é só não querer parar de comer, isso envolve muita coisa. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre tratamento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, Celeste, aproveitar um pouquinho de você, como ginecologista, nós somos ginecologistas, né? A questão, existe alguma diferença da obesidade do homem e da mulher? Você comentou anteriormente sobre síndrome dos ovários policísticos, todas as repercussões que se tem, né? Até questão de repercussões ginecológicas, né, nesse sentido, infertilidade, tudo isso. Mas você pode nos ajudar um pouquinho mais? Qual que é a diferença da obesidade no homem e da mulher? Então, a mulher, né, Aguinaldo, a gente acaba acompanhando aí períodos da vida dela onde ela tem um desafio muito grande, né? Na gestação, a gente acompanha que as mulheres costumam ganhar peso, que é adequado, um certo peso que ela adquira, mas é muito comum a gente ver as mulheres ganharem peso acima do que seria o necessário.
E qual que é o grande problema? Ela conseguir retornar depois que o neném nasce, depois que ela amamenta. O que seria o ideal? Ela voltar para aquele peso que ela estava antes de ter engravidado. E a gente sabe que, em geral, as mulheres sobem o peso, baixam, mas nunca voltam para aquilo que ela estava. Depois ela engravida de novo, sobe de novo, talvez mais ainda, e de novo não volta. Então, essa questão dos períodos gestacionais, é bem claro isso, é um desafio muito grande e que acaba, muitas vezes, colocando a mulher nesse risco maior de ter sobrepeso e obesidade. Uma outra situação interessante da gente também avaliar é o seguinte, existe essa questão de quanto ingere e quanto gasta, né? A gente tem uma matemática, né, que é mais simplista, mas de alguma maneira ela também funciona em alguns graus. E a mulher tem menos musculatura do que o homem, né? O homem, em geral, tem um percentual de massa magra, que a gente chama, que seria músculo, que é maior do que o da mulher. E a musculatura, os músculos, eles consomem muita energia. Então, em geral, os homens têm um metabolismo basal muito mais aumentado do que a mulher. A gente diz, eu como igual, né, ao meu marido e ele não engorda nada e eu engordo só de pensar naquela comida. Então, realmente existe essa relação de que as mulheres, né, devem ingerir menos alimento porque os homens têm esse grande aliado aí que é a musculatura, né, que faz com que eles tenham, então, um consumo, né, calórico aumentado. Mas é interessante isso que a Luana também trouxe em relação à alimentação, e eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que entrar. As mulheres também, do ponto de vista aí, talvez até social e cultural, acabam sendo muito responsáveis pela alimentação, né? Seja da família, seja dos filhos, elas têm que estar sempre ligadas, de alguma maneira, em fazer a comida, em cozinhar. Então, isso acaba também, isso é uma coisa que não é tão cientificamente comprovada, mas, inequivocamente, isso também contribui para que a mulher esteja, né, com maior contato com comida, muito mais do que o homem que sai para trabalhar e fica lá trabalhando X horas e depois volta, só almoça e volta para trabalhar. Isso também eu acho que é um fator que contribui aí para que as mulheres tenham um percentual maior desse excesso de peso do que os homens, né? Somos diferentes, então, né? Homens e mulheres. Somos diferentes, né? Até nisso. Até nisso, né? Bom, só 2 comentários aqui rápidos, né? O Adalberto Vale Neto aqui comentando aqui. Sendo doença crônica, devemos cobrar a implementação de políticas públicas para atendimento para pacientes obesos, né? Você vê que esse termo em inglês não é bom, mas eu não sei um bom termo em português, mas advocacy, né? Isso é super importante, né? Eu acho que atitudes como essa mudam, conscientizam, né? Mas política, isso faz muita diferença nesse sentido. A política é no bom sentido, né, gente? Eu acho que a gente tem que criar isso como problema de saúde pública mesmo. E, na verdade... eu vou até acrescentar uma coisa que eu acho que seria meu sonho, talvez, se a gente conseguisse isso, porque assim como a gente tem, por exemplo, Outubro Rosa, né, da conscientização sobre o câncer de mama, a gente podia ter isso também, porque eu sei que a gente tem que falar sobre o assunto o ano inteiro, mas a gente sabe que quando se determina que é o mês para a conscientização sobre aquele assunto, se fizesse isso sobre a obesidade, com certeza íamos conseguir colocar em voga, ia ter muito mais olhares sobre esse assunto e a gente ia conseguir disseminar mais informação. Então, sei lá, gente, vota em mim. Aquela que não vai nem se candidatar, que eu não gosto de política. Vamos lá, Luana. Vai ser a tua bandeira, Luana. Exatamente. Mas é importante. Eu acho que isso que foi trazido aí pelo Adalberto é fundamental. E eu acho que junto aí é o que também já se falou da questão social. A gente sabe que alimentos, em geral, de custo mais baixo, são os alimentos processados, né? São os refrigerantes, são os alimentos que acabam levando a maior consumo calórico, né? E isso nos preocupa muito, obviamente, especialmente quando a gente vê a obesidade nas crianças, né? Então, eu acho que isso é um alerta, eu acho que é um ponto extremamente importante, é saúde pública, e além da questão individual, para cada uma das pessoas que vai passar a sua vida com aquele sobrepeso, com aquela obesidade, é uma questão social do país, né? Porque é uma questão que vai ter
custos econômicos também, né? Então, eu acho que, por todos os itens, isso é um aspecto que tem que ser tratado do ponto de vista político, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é fundamental a gente trazer à tona essa situação, sim. E nessa máxima da medicina que prevenir é melhor que remediar, né? Imagina o custo, um monte de doença. E o que algumas questões que a gente consegue quantificar. Tem uma questão que é intangível nisso, né? A gente falou de sofrimento, preconceito, tem várias questões que a gente não consegue mensurar, mas como realmente vale, né? Eu acho que cada investimento para diminuir a obesidade, eu acho que vai trazer grandes frutos, né? A Riselda comenta aqui sobre a questão importante do respeito ao atendimento dos obesos, né? Isso é uma questão óbvia, mas eu acho que faz toda a diferença. Bom, nós vimos com a Luana comentando, a Celeste mostrando o lado nosso, médicos, ginecologistas, a diferença do homem e da mulher obesa. Agora, Luana, você, né? Até então, né? Além dessa parte clínica que a Celeste acabou de explicar, as mulheres também enfrentam a questão estética da obesidade. Mulheres e homens, né? De uma forma geral. Por causa do padrão socialmente aceito de que mulher bonita é a mulher magra. E várias outras questões desse sentido. Hoje tem mudado um pouco, tem mais aceitação, mas ainda é o padrão vigente. E até onde eu sei, você lutou a vida inteira contra isso. Mas diz pra gente, na sua opinião, a obesidade pesa mais para as mulheres em comparação com os homens? Olha, doutor, pesa sim. E pesa justamente, eu acredito, por essa questão da imagem, né? Por essa questão estética. E o que as pessoas têm, a sociedade como um todo, né? Tem uma liberdade sobre o corpo feminino que é um absurdo. É uma liberdade sobre ditar como o corpo daquela mulher tem que estar. E dificilmente se fazem isso com os homens, né? A gente não vê isso muito acontecer com os homens. Então, vou dar um exemplo. É você reencontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo, e aí você agora está com um peso maior, aí a pessoa já olha para sua cara, e estou falando, olha para minha, né? No caso, eu sendo mulher. Olha para minha cara e diz assim, nossa, Luana, mas, poxa, você podia dar uma emagrecida, né? Aí, se eu faço qualquer objeção a essa fala, a pessoa diz assim, não, mas é que eu estou preocupada com a sua saúde. A minha vontade é perguntar assim, você está olhando meus exames? Você viu algum exame de sangue meu para você dizer que você está preocupada com a minha saúde? Porque você já olhou para a minha cara e, a partir do momento que olhou para a minha cara, determinou que eu tenho um problema de saúde e que eu não estou tratando, que eu não estou preocupada com ele, né? E dificilmente as pessoas fazem isso com os homens. Porque é como se o homem estar acima do peso, o homem ter sobrepeso, isso não é um problema. Então é porque, no final das contas, as pessoas enxergam a estética. Que se elas enxergassem a saúde, elas iam saber que tão complexo quanto um homem com obesidade, é uma mulher também com obesidade e está, digamos, ali no mesmo patamar. Porque ambos precisam se tratar, ambos precisam se cuidar, né? Então a gente começa a perceber que, no final das contas, o que o povo está pensando é na imagem, é no que aparece e não na saúde de fato. E se a gente pensar em saúde, né, na verdade, estética para os dois lados vão ter repercussões, a mulher muito mais, mas uma das questões que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. Mata muitas mulheres, mas a mortalidade, como causa de mortalidade, doença cardiovascular é muito maior nos homens, né? Então nós temos que nos cuidar também. Mas eu acho que a Luana, desculpa, Luana, te interrompi, mas a Luana trouxe um ponto importante que eu acho que é bacana a gente abordar, né? Perguntando se alguém viu o exame e tal e sabe como é que está a saúde, né? Eu entendo que é uma defesa, assim, meio querendo quase que dar uma agredida, né, Luana? Quem me incomodar. Mas, na realidade, a gente sabe, assim, né, que no segmento... É claro que é tudo números, a gente trabalha muito com médias, né? Talvez tenha lá uma exceção de uma pessoa que é super obesa e que viveu até os 100 anos ou algo do gênero. Mas, em média, a gente sabe, né, que as pessoas obesas, elas têm uma expectativa de vida que é bastante reduzida, né? Então, seja por isso que o Aguinaldo trouxe, de doença cardiovascular, que também incide mais em homem, mas também vai incidir bastante na mulher, claro que especialmente se ela está com peso mais elevado, mas também até cânceres, né, Aguinaldo? Que eu acho bacana a gente poder aproveitar para falar sobre isso. O Aguinaldo aí, como cirurgião oncológico, ginecologista oncológico, sabe muito bem. Então, assim, tem uma lista de cânceres que acometem não só homens como mulheres, que quase todos eles são aumentados em pacientes que têm aumento de peso. E aí vem uma coisa que a gente fala pouco,
e agora até nesse nosso bate-papo ainda não veio, que é a questão de substâncias inflamatórias que acompanham as pessoas que têm um peso aumentado, né? Então, pessoas com obesidade, em geral, têm essa coisa mais inflamada, o seu organismo está mais inflamado, e isso vai gerar consequência do ponto de vista cardiovascular, sim, sem dúvida nenhuma, mas também nessa questão da maior predisposição para câncer. Então, mulheres, só assim, rapidamente lembrando os mais comuns, né? Câncer de mama aumenta na mulher que está depois da menopausa, câncer do útero, né, de endométrio, câncer de ovário e outros que acometem daí homens e mulheres e que também são mais comuns em pessoas que têm obesidade. Então, essa questão, né, Luana, a tua saúde, mas viu o meu exame? Mas, em geral, eu até entendo que a pessoa possa ter chegado para ti e ter incomodado mais pela questão até estética, mas o que a gente sabe é que mesmo que no momento X a pessoa está com seus exames ok, está tudo bem, na evolução é muito provável que ela venha a apresentar algum tipo de alteração de saúde em decorrência, né? Muito provavelmente de estar com aquele peso mais aumentado. Todos nós vamos morrer, né? Por favor, magros e gordos, mas a gente não precisa acelerar, né? E antecipar não, e até ter. Doutora, você está certíssima. O que me. Não, eu entendi. Um pouco é porque as pessoas também, ao mesmo tempo que partem do princípio que um corpo com obesidade. Porque a minha questão não é se a pessoa tem a doença ou não, porque uma pessoa com obesidade, ela tem uma doença, mas ela pode estar se tratando. Só que o outro que chega já falando não sabe disso. E, no entanto, se encontra uma pessoa magra, parte do princípio que a pessoa está com a saúde ótima. Está tudo bem, às vezes está bem. E a pessoa magra pode estar com colesterol alto, não está se tratando. Não, eu entendi, né? Eu só quis aproveitar o gancho. A crítica não é construtiva, né, Luana? A questão é essa. Não é nada para o bem, né? Agora ficou muito claro. No tom, né? Você já sentiu no tom. Não tem nada construtivo nisso. A Celeste levantou um aspecto importante aqui sobre inflamação. Câncer é exatamente o que a Celeste comentou, né? Hoje, não só aumentar a incidência de câncer, mas piorar o prognóstico de câncer em obesos, né? E tem toda uma questão, às vezes dificuldades em tratamento, todas as questões. E a palavra inflamação, que agora ficou muito claro com a pandemia, né? A gente viu Covid, inflamação. Como é que evoluiu mal os pacientes obesos, né? Com a Covid-19, né? Como é que a mortalidade, talvez o fator de risco mais relacionado ao aumento de mortalidade, independente de faixa etária, é obesidade ou não obeso, né? Isso faz toda a diferença. Isso foi uma coisa que, inclusive, também, somado ao que eu contei lá sobre a personagem Giovanna, uma das coisas que fez com que eu entendesse que eu realmente precisava me cuidar, que eu precisava buscar tratamento, foi essa questão, porque quando eu comecei a ouvir falar que obesidade era uma comorbidade para a questão da Covid, eu falei assim, cara, se eu pegar essa doença, eu vou morrer. É uma que você pode mudar, né? Não é fácil, mas você pode mudar. As outras coisas não, né? Idade você não muda, né? Obesidade você pode tentar fazer alguma coisa. Exatamente. Então foi um dos motivos, assim. E outra informação que eu passei, usei as minhas redes sociais para falar também, que muita gente não sabia, era que quando começou a campanha de vacinação da Covid, não em todos os lugares, né? Não em todos os lugares do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a obesidade entrou como prioridade para vacinação. Então, eu vacinei antes da minha idade por conta da questão da obesidade. E, para mim, o que eu fiquei mais chocada quando eu passei essa informação para as pessoas é que tinham pessoas que não sabiam, não entendiam que elas tinham obesidade. E elas foram procurar saber, foram procurar médico, a partir do momento em que eu falei que obesidade era trazia uma prioridade para a vacinação, né? Então, mais uma vez, a gente vai cair naquele mesmo lugar. A informação é fundamental. Que a galera está sem dúvida. Tem muita coisa importante, né? Agora, doutora Celeste, a gente sabe que muitas vezes, né, a obesidade afeta, por exemplo, a autoestima do indivíduo, seja uma criança, um adolescente, um adulto. E aí eu queria te perguntar o seguinte: até que ponto a obesidade pode afetar a saúde mental de quem tem a doença, inclusive numa pandemia, né? Que a gente já junta aí duas coisas numa receita só. Adriana, isso é um ponto que é bem estudado, né? Que é a questão de alterações emocionais aí que também estão interrelacionadas, né? Então, tanto a ansiedade, né, como a depressão, elas têm uma interrelação também com a situação da obesidade, tanto como causadora, principalmente a ansiedade, como também como consequência, daí especialmente para a depressão, né? Mas é importante a gente chamar a atenção que são
sintomas, né, ou até doenças, eventualmente, que podem aparecer, e muitas vezes, aqui a gente já comentou um pouquinho sobre o estigma, né, da obesidade, muitas vezes elas poderão surgir justamente por causa desse estigma, né? Então, a pessoa, desde que é adolescente ou é adulto jovem, ela se sabe, se reconhece como com sobrepeso, com obesidade, ele já está acostumado, ela já está acostumada a ser tratada com esse estigma de ser obesa e de ser aquele que nós comentamos lá no início, né, de ser o culpado porque come demais, porque não se cuida, porque é preguiçoso, sei lá mais o quê. E isso tudo é um desserviço que se faz, né? Então, enquanto a gente não tiver essa lucidez de saber que aquilo é uma doença, que aquilo tem que ser tratado, que a pessoa não é culpada por estar naquela situação ou por ser portadora daquela doença, e que a gente tem que lançar mão de recursos para poder tratar, a gente vai estar convivendo com essa situação crônica, né? De a pessoa estar com sobrepeso, estar com obesidade, estar se sentindo deprimida, estar ansiosa e ingerindo mais. Então, as coisas acabam se tornando, né, um contínuo, né? Se a gente não fizer alguma coisa nesse sentido, a gente está deixando a evolução daquela maneira, com esses sintomas também do lado emocional, né? Que é bastante triste, né? A gente acompanhar e verificar que isso acontece, né? De verdade, né? Luana, além desses problemas todos que a doutora Celeste acabou de expor, né? Crianças e adolescentes com obesidade também ficam mais expostos, mais suscetíveis ao bullying. E além de agressões verbais, podem acabar enfrentando até violência física e exclusão, né, de atividades em grupo. Isso é muito comum na infância e na adolescência. Você já passou por isso? Isso continua acontecendo com as pessoas obesas numa fase adulta? Continua assim. E tem algumas coisas, Adriana, que são meio silenciosas, né? É como se o mundo tivesse te dizendo, de alguma forma, que você não pertence a ele porque você é uma pessoa com obesidade. E aí eu vou dar um exemplo, né, de uma situação que eu já passei várias vezes e que agora eu estou começando a entender de uma outra forma, de encarar de uma outra forma, que era por conta do meu trabalho. Eu sempre viajei muito, né? Durante muito tempo eu fiz peça de teatro em turnê, viajando pelo Brasil inteiro, às vezes de ônibus, às vezes de avião. E eu já passei por algumas situações em avião, que é o cinto do avião não caber. E você pode pedir um extensor, né? Só que como existe esse estigma, como as pessoas te apontam, te culpabilizam e dizem que o fato de você ser uma pessoa com obesidade é a culpa sua, como a gente já falou bastante aqui hoje nesse assunto, eu ficava com vergonha. Então, tiveram várias vezes que eu me coloquei em perigo, que eu preferi não pedir o extensor e viajar sem, só que aí no início da viagem tem aquele momento que a comissária de bordo passa e olha se você está com o cinto ou não. Então, eu ficava segurando o cinto assim na minha frente, disfarçando, fingindo que ele estava fechado, mas ele não estava. E depois que ela saía, eu soltava e deixava o avião decolar sem cinto. Isso é um risco que a gente corre, né? Mas é justamente por a forma como esse assunto é encarado, na maioria das vezes, na nossa sociedade. Então, a gente precisa combater isso em todas as idades, né? A gente precisa falar disso na infância, na adolescência, mas na vida adulta a gente também precisa falar sobre esse assunto, porque é como se a sociedade não estivesse pronta ou preparada para lidar com essas pessoas, né? Então, conscientização é tudo. Vou repetir isso quantas vezes for necessário, assim. Conscientização é tudo. Ô, Luane, você levantou uma questão, né? Questões do dia a dia, né? Talvez coisas bobas. Ué, catraca! Eu dei um exemplo assim maior, né? Que é pegar um avião, que não necessariamente todas as pessoas têm acesso a isso, mas até catraca do ônibus. Exatamente. Não, esses dias eu vi num restaurante uma questão de uma cadeira que tinha um encosto lateral que precisou trocar essa cadeira para a pessoa, assim. É algo realmente que tá no nosso dia a dia. Então, a gente falou muito sobre preconceito, estigma, né? E para você comentou sobre conscientização. Você acha que esse é o ponto-chave para a gente mudar a questão do entendimento e comportamento das pessoas em relação à obesidade? Ou algo a mais? Não, com certeza, conscientização. A gente precisa bater sempre que possível na tecla que estamos falando de uma questão de saúde pública. Falar sobre obesidade é uma questão de saúde pública. E, como eu disse, dei aquele exemplo aqui, né, dessa coisa do Outubro Rosa, de como seria interessante se a gente tivesse um movimento parecido, porque a gente vê muitas campanhas que falam sobre a hipertensão, sobre o cuidado com a hipertensão, campanhas sobre o diabetes, falando sobre a prevenção e tudo mais.
E sobre a obesidade, a gente não tem isso de uma forma tão disseminada. Então, com certeza, o início desse caminho é a conscientização e a questão do acesso. E aí eu vou falar uma coisa que eu acho bem importante também a gente pontuar, que é o seguinte: às vezes a pessoa ainda não teve nunca um contato com um endocrinologista, né? É uma pessoa com obesidade, mas que nunca teve em contato com um endocrinologista. Mas essa pessoa se consulta com uma ginecologista, se consulta com um cardiologista, leve esse assunto para esse médico que te atende, independente da especialidade dele. Fale sobre esse assunto, porque com certeza esse médico vai conseguir te dar um direcionamento. A questão é, o primeiro momento tem que ser um contato com um profissional. Não adianta. Eu sou a prova também de que esse negócio de ficar procurando na internet para resolver não resolve. Eu fiz todas as dietas que vocês já imaginarem na vida, no meu ali, pelos 20 e poucos anos. Eu fiz dieta da proteína, que eu comprei o livro para poder ler e saber como é que era a dieta, e fiz isso sem acompanhamento médico nenhum. E o que aconteceu? Perdi peso, mas aí logo depois eu engordei o dobro. Então, essas coisas que a gente vê aí de passe de mágica, isso não existe. Não existe milagre, né? E também é muito doido, porque todo mundo tem uma coisa para te dizer, né? Então, sempre alguém tem alguma receita, falou, a minha vizinha fez um negócio, tomou um chá aqui, que, nossa, um chá de comigo ninguém pode, que vai, ó, te deixar maravilhoso. Manda no chat privado aqui, tá? Qual que é esse chá que todos nós queremos, tá bom? Pô, gente, eu acho que pra gente então tá muito claro, né? Obesidade não reflete um comportamento, a falta de cuidado, é uma doença, né? E como doença, Celeste, como é que a gente trata essa doença? Como a gente aborda esses pacientes, hein? Eu acho que foi muito bom aí o tema que a Luana trouxe, de que já fez N dietas, né? Qual obeso que já não fez, né? Todas as dietas, né? Da moda e as da não moda, e trouxe... E aí a gente sabe, né? Esse é o problema. É muito difícil perder peso, né? E essa questão de atividade física e dieta, elas podem funcionar para um percentual muito pequeno, mas é uma perda de peso que muitas vezes ela também tem a tendência de retornar. Então, esse é um dos detalhes, né? Não basta só perder o peso, mas é fundamental a manutenção daquele peso. E aí a gente sabe que só com a questão da atividade física e com a restrição na dieta, é muito difícil o paciente manter aquele peso estável depois que ele perdeu. Por que é tão difícil isso, né? Porque também se sabe, através de pesquisas, que nós temos um jogador contrário dentro de nós mesmos, né? Que a gente chama que é o hipotálamo, né? Uma região do cérebro, então, que produz substâncias, né, que vão aumentar o nosso apetite. Então, depois que a gente perde peso, o nosso organismo entende, ele percebe como se houve um problema, né? A gente perdeu aquele peso, tem que voltar e tem que recuperar. Então, ele desenvolve uns mecanismos. Primeiro, ele faz com que a gente gaste menos energia, né? Então, o metabolismo basal diminui. Ele produz substâncias que dão mais fome em excesso, e ele reduz aquelas substâncias que nos tiram o apetite. Então, ele faz todos os mecanismos possíveis para fazer com que a gente volte àquele peso anterior. Então, realmente, essas coisas, e aí são muitos estudos que levam isso em consideração, só com dieta e com atividade física é impossível uma pessoa perder peso? Não, não é impossível, mas é muito difícil. E aí, por isso que as coisas evoluíram e hoje existem, né, medicamentos também que são aliados para essa perda de peso e que muitas vezes tem que ser usado por um tempo prolongado, porque a gente acabou de dizer que ela é uma doença crônica e, enquanto doença crônica, eu devo tratá-la enquanto ela existe. E, da mesma forma, existe, claro, a cirurgia, né, bariátrica, que também é um dos aliados aí para tentar oferecer o tratamento para esse paciente obeso. Então, existem medicamentos que têm que ser mantidos os seus usos, né? Enquanto o paciente está com aquela obesidade, muitas vezes a gente mantém esses medicamentos para que ele não reganhe aquele peso, e da mesma forma existem, né, cirurgias hoje que vocês conhecem bem, né, a cirurgia bariátrica, que também vai ter efeito nessa situação de perder peso, né, e tentar não reganhar, né? Isso é muito importante a gente chamar atenção. E aí a atividade física, né, Aguinaldo, ela é muito importante para tentar evitar esse reganho.
né? A gente sabe que, às vezes, as medicações têm que ser mantidas por um tempo prolongado, né? E esse é o principal enfoque de hoje. Se a pessoa conseguiu perder peso com medicação, ela deve manter aquela medicação, porque no momento que ela retira, há uma chance grande, né, de poder voltar, mas nós sabemos também que a atividade física é um aliado muito importante nesse evitar o reganho. A gente sabe por pesquisas também que pacientes que conseguiram perder um peso interessante e que depois que perderam esse peso continuaram com uma atividade física muito intensa, eles tiveram uma chance bem menor de reganhar o peso do que pacientes que também perderam o mesmo peso e que não fizeram atividade física intensa. Então, isso é uma coisa importante da gente falar aqui, claro que não só como tratamento, mas também como prevenção, mas a atividade física é fundamental também. O problema é que nós, humanos, né, somos muito eficazes, né, para a questão de poupar energia, né? Olha o que é uma barrinha de chocolate, quanto tempo de esteira você tem que acabar com aquela barrinha, né? Então, você vê isso, né? Assim, e a facilidade, você tem que comer uma barrinha de chocolate, e a dificuldade tem que ficar 1 hora no esteira, né? Esse mundo é muito injusto, né? Isso, é injusto, né? E a outra questão que a preocupação não é só perder peso, é manter a perda de peso, né? Então, a coisa é muito difícil. Não tem nada fácil nessa história, né? Ô, Luana, você quer compartilhar para a gente aí dessas soluções milagrosas que já tentou, essas coisas todas? Qual que é a dica que fica, hein? Que aquela do chat privado aqui você não mandou, né? A dica que fica é: crianças, adolescentes e adultos, não façam isso em casa. Não inventem de pegar a receita da vizinha, de fulano de tal, que você achou na internet, porque parece que a gente está falando de uma coisa clichê, né? Mas eu acho que a gente precisa lembrar todo dia o quanto essas informações soltas não vão ajudar em nada, muito pelo contrário, vão complicar mais ainda o nosso processo, porque acaba que numa dessas dietas ditas milagrosas, a pessoa emagrece muito e aí depois, quando ela começa a engordar, ela chega à conclusão de que assim, ó, eu não sirvo para isso mesmo, eu não sirvo para me cuidar, estou fadada a não tratar a minha obesidade e a vida vai seguir assim, porque acaba tendo uma frustração, né? Então, por isso que o tratamento contínuo, a gente precisa lembrar sempre disso, que se estamos falando de uma doença crônica, existe a necessidade de um tratamento contínuo, e eu acho que eu posso até deixar isso como lição aqui para a galera. Eu gosto de falar muito, de fato, do meu ponto de vista, porque o que eu falo é tudo muito real, assim, eu não minto em nada, minha vida, literalmente, é um livro aberto. Que esse processo, realmente, como o doutor Aguinaldo falou, não é um processo fácil. Tem vários dias que eu fico me sentindo mal. Eu compartilhei recentemente isso, porque eu comecei a sentir umas dores no meu joelho que começaram a atrapalhar um pouco o meu treino. Então, o meu personal ele teve que mudar o foco do meu treino para fortalecer as articulações. E foi até interessante que isso incentivou ele a falar também nas redes dele, porque ele não é muito de falar sobre a relação da obesidade com essas questões das articulações e tudo mais. Então, não é fácil, não é simples, não vai ser de uma hora para outra, mas o que a gente precisa entender é que isso é para a nossa vida, isso é para o nosso futuro, Isso é para a nossa qualidade de vida, e se a gente realmente valoriza a vida, então a gente precisa se cuidar, e se a gente se cuida em vários outros âmbitos, que a gente também se cuide nessa questão da obesidade. E vamos juntos, que o dia que dá aquele desânimo, procura alguém nas redes, porque sempre tem alguém, a gente tem que ter uma rede de apoio, né? E aí eu dei o exemplo das redes sociais, mas a nossa rede de apoio pode ser outra, pode ser na família, é uma questão que a gente precisa aqui conscientizar todo mundo à nossa volta, até para que, quando a gente chega em festa de família, né? Isso eu passo também. Que tô ali com o meu plano alimentar direitinho, você chega na festa da família e diz assim, mas o que custa comer essa feijoada, menina? Uma vez só não vai fazer mal, não. Tudo bem, pode ser que uma vez não faça mal, mas eu naquele dia estou seguindo direitinho o meu plano e eu quero continuar seguindo. Então, se você gosta de mim, se você me ama, você não tem que me incentivar a fazer o contrário do meu tratamento, né? Para ir de encontro ao meu tratamento. Então, eu acho que fica isso aí como dica. Não é a dieta, né? Não são esses pequenos milagres que a gente às vezes acredita, né? Do chá, comigo ninguém pode. Não é nada disso. É uma mudança de estilo de vida mesmo, né? É isso que vai nos dar saúde, longevidade, enfim. Eu queria só mostrar para vocês aqui um comentário que chegou, da Riselda Vinhotti, chegou pelo YouTube às 7h55 para a gente. É necessário conscientizar todos os profissionais da saúde
mas precisamos começar nas universidades com os alunos. E eu queria deixar aqui a sugestão, assim como você deixou a sugestão, Luana, desse dia, como tem aí o Outubro Rosa, enfim, da gente começar essa conscientização, não só nas universidades, né, com esses alunos, mas nas escolas, porque a gente falou aqui de bullying, de informação sobre alimentação, a gente tem que começar muito antes, né? Bom, gente, eu acho que tudo que é bom passa rápido, né? A gente tem mais um monte de perguntas aqui, né? E tem chegado muito, nos deixam muito felizes, né? Mas a gente tem um tempo aqui para cumprir, né? Que está acabando. Então, eu queria que as nossas queridas convidadas, né? Que façam suas considerações finais. Primeiro você, Celeste. Vamos lá. Estava ótimo mesmo, o tempo voou. E eu queria deixar, eu acho que 2 recados, né? Eu acho que a gente tratou bastante aqui, que é a questão do reconhecimento, da identificação, da divulgação de que a obesidade é uma doença crônica e que, portanto, ela deve ser tratada como tal, como qualquer outra doença crônica, como a hipertensão, como o diabetes, que já extensamente falamos aqui. E eu acho que o outro ponto que eu gostaria muito de falar é a questão de prevenção, né? A gente pincelou aí sobre a questão de mudança de políticas públicas, e eu acho que isso é um ponto importante que a gente pode fazer em casa, todo mundo pode fazer em casa, né? Tentar fazer com que os alimentos sejam de melhor qualidade, que as crianças tenham atividade física. A gente sabe que no Brasil hoje a questão de segurança é um fator limitante para as crianças brincarem na rua, mas dentro do possível, eu acho que a gente tem que transmitir essa noção de que é importante a atividade física, é importante uma alimentação boa, e claro que a gente comentou da questão limitante econômica, os alimentos em geral de preço mais baixo são mais processados, mas sempre dá para fazer umas invenções e algumas coisas para evitar que isso se torne a alimentação do dia a dia de todo mundo. Então, eram esses recados, o tratamento, se a obesidade está instalada, e a questão da prevenção para a gente tentar mudar aí o nosso Brasil. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado, Celeste. Bom, Luana, e qual que é a dica que você dá para as mulheres, então, né? As mulheres não, mulheres e homens, então a gente está nessa luta diária aí na obesidade. Que na hora olha para a balança, já dá um peso na consciência, e olha para a comida, fica aqui dividido. Qual que é a dica que você dá para a gente aí? Eu vou dar dica, mas como eu já disse aqui logo no início, que eu falo pra caramba, né? Eu queria agradecer muito por esse papo, porque todos os papos que eu tive recentemente falando sobre a questão da obesidade, eu ainda não tinha conversado com nenhuma ginecologista. Então, isso faz muita diferença, né? A gente começa a enxergar coisas que eu não tinha enxergado antes. Então, para mim, aqui não foi só informação para os outros, foi informação para mim também. Então, estou realmente muito feliz. Legal. E a dica que eu vou dar vai ser uma frase bem clichê, que é o seguinte: sabe aquela frase do quem ama, cuida? Então, se você se ama, se cuide. Muito bom. Super dica, viu? Gostei muito, tá? Bom, eu só quero agradecer muito, tá? A Luana, você contribuiu demais da conta, é sempre muito legal ver esse outro lado, sabe? Eu acho que nós aprendemos muito com vocês, né? Eu acho que tem uma pessoa daqui de Belo Horizonte que falava que nós médicos, a gente já ajudava os pacientes. Hoje a gente vê o tanto que a gente ajudado e o tanto que a gente aprende com vocês, tá? Obrigado aí por essas dicas, a gente tem que aprender muito, né? Mudar a nossa postura, nós vimos que nós temos nosso dever de casa, né? Celeste é sempre brilhante, né? Trazendo esse lado aí todo, mostrando a importância da obesidade como doença, né? Essas repercussões que tem na mulher, né? Importantes em relação à mulher. E essa questão da necessidade de buscar um tratamento, né? Às vezes sozinha, aquela paciente não vai conseguir, né, gente? Vai ficar naquele efeito ioiô, realmente a gente não vai ter o resultado esperado. E, Adriana, mais um prazerão. Estávamos pessoalmente há uns 5 dias atrás e hoje aqui de novo. Obrigado por esse apoio que você dado para a Febrasgo, né? O seu brilhantismo, a sua competência em relação a tudo isso. Mas estar essa noite com essas 3 mulheres excepcionais foi muito bom. Obrigado. Muito obrigada, doutor. O Ela foi criado para levar, né, em relação à mulher. Isso que nós fizemos hoje, nós compartilhamos tudo de altíssima qualidade. Quem está falando, e que papo gostoso. Muito obrigada, Ana, doutora Celeste, doutor Aguinaldo. Então, em nome da Febrasgo e da plataforma, eu quero todos os dias por esse que o nosso Ela Talks de hoje tem da Novo Nordisk. Muito obrigada também a você que nos assiste, acompanha, manda mensagem.
Acho que faltou o áudio aí da Adriana, né? Tchau, tchau. Eu acho, gente, Beijo. ó. Prazer enorme, hein? Obrigado, a gente agradece muito a presença. Luana, adorei Obrigado, também, Luana. Adriana. Aguinaldo, Adriana. Beijo. Mariana, tchau, tchau. Luan, obrigado, viu, gente? Beijão. Tchau, tchau. Prazerzaço.